Pensamentos féticos. Quando eu olhava pro céu, eu via vários redemoinhos, só que eles eram finos, vários redemoinhos finos, e eles começavam a descer do céu, e naquela hora eu comecei a ficar em pânico. Era vários redemoinhos bem fino, era bem fino, mas era vários. De repente, quando eu olho pro lado, pro céu assim, aqueles redemoinhos, de repente eu vejo um enorme, como se fosse um furacão. Enorme, coisa que eu nunca vi na minha vida, enorme, gigantesco. Formou assim, ó, só que ele não tinha tocado o chão ainda. Ele tava descendo do céu, tava descendo assim, ó, e ele ia tocar no chão. Quando ele ia tocar no chão, eu começava a correr desesperado, porque eu sabia que a partir do momento que ele eu entendia na visão que o problema não era ele estar ali, o problema é ele tocar no chão. Se ele tocasse, eu sabia que o estrago ia ser horrível. Grava esses detalhes que eu tô contando pra você. Então, o primeiro era muitos pequenos, depois era um enorme. Ok? Furacão. Eu não sei se eu chamo de... furacão. Eu não sei como se chama. Se é furacão, se é tufão, se é redemoinho. Isso que eu vi, de vento. Era muito grande, vocês não tem noção. Eu vi a boca dele. Ele tava na minha frente, assim, de lado. Só que eu consegui enxergar a boca dele, era enorme. E eu tinha noção que se ele tocasse no chão, ia ser um estrago horrível. Então quando eu vi que ele começou a descer, eu saí correndo desesperado. Corri. Ciclone também, tornado, exatamente, isso aí. Ok? Tô dando detalhes pra você daquilo que eu vi. Nos Estados Unidos, a Flórida enfrentou um dos piores furacões da história. Até agora, 74 pessoas morreram. Muitas famílias perderam tudo na Carolina do Norte, outras 4 mortes foram registradas. O furacão Ian chegou no início da tarde de hoje aqui na Flórida. Os ventos passaram de 240 km por hora, o que faz esse fenômeno ser classificado como categoria 4, de um total de 5 níveis. A partir daí, os Estados Unidos acompanharam momentos de terror e medo. Com ventos de mais de 240 km por hora e muita chuva, foi assim que a Flórida começou a sentir os impactos do furacão Ian. As cidades ficaram desertas. Em meio à ventania, um homem tentava chegar em casa. Este outro morador registra parte do telhado do vizinho voar. O Ian deixou bairros inteiros alagados. O mar revolto bateu forte e invadiu cidades. Em algumas áreas, o nível da água passou de 5,5 metros. Uma das cidades mais atingidas foi Fort Myers, no sul do estado. Lá, resorts e casas foram completamente destruídos. Barcos foram arrastados para dentro de condomínios. Parte de uma ponte que liga o continente americano à ilha de Sanibel cedeu. Essa era a única via de acesso. Do espaço, imagens divulgadas pela NASA mostraram a dimensão do fenômeno. Os caçadores de furacões entraram com um avião no chamado Olho da Tempestade, parte que geralmente é mais calma, mas todos foram chacoalhados. Um dos caçadores, Nick Underwood, disse que esse voo foi o mais difícil dos últimos 6 anos. Lá embaixo, hangares inteiros foram destruídos.
Por toda a Flórida, milhões de pessoas ficaram sem luz. Árvores foram arrancadas e caíram em cima de carros. Ruas e estradas foram bloqueadas. A todo momento, moradores eram resgatados de barco ou helicópteros. O melhor amigo não ficou para trás. Em várias cidades, carros ficaram submersos. O nível da água subiu tanto que até um tubarão foi visto em uma rua alagada. Is it just you? Não. Em Orlando foi decretado toque de recolher. Muitas escolas se transformaram em abrigos. Brenda vive em um trailer numa área de risco e precisou buscar ajuda. Ganhei uma carona da polícia até aqui e dormi num colchão de ar e nos deram cobertores. Uma árvore atingiu em cheio a residência dessa família. Eles vivem no local há 45 anos e contam que nunca passaram por algo desse tipo. No dia seguinte, o céu amanheceu assim, sem nenhuma nuvem. Mas ainda são muitas as áreas atingidas pelas tempestades. Mais de 40 mil funcionários trabalham para restabelecer a rede elétrica. Hoje, pela manhã, mais de 800 mil pessoas ainda estavam sem luz na Flórida. Destroços estão espalhados por todos os lados. E máquinas pesadas, como tratores, são usadas nos trabalhos de limpeza. E o processo não é tão rápido. A praia de Fort Myers, por exemplo, vai ficar fechada esta semana. As imagens de satélite mostram o antes e depois da passagem do furacão Ian pela região. O morador Ricky Anderson não sabe por onde recomeçar. Ele conta que perdeu tudo e cobra um suporte do governo. Gostaria de uma ajuda para colocar minha casa em ordem, porque não tenho para onde ir, diz. Depois de devastar a Flórida, o furacão Ian seguiu o caminho e atingiu com menos força os estados da Carolina do Sul e da Carolina do Norte. Ontem à noite, durante um evento em Washington, o presidente americano Joe Biden, que ainda não visitou as áreas atingidas, disse que vai fazer o que for preciso para ajudar nas operações de busca e resgate. E também vai intensificar os esforços para a recuperação e reconstrução de estados danificados pelo furacão. Vai levar muito tempo, então não podemos nos cansar, disse. Em seguida dessa besta, eu vi uma outra besta que vinha, que era semelhante a um peixe-boi. Mas quando eu vi ela surgindo, vinha surgindo em meio a uma tempestade, né? Eu tava em mão de muito vento, era muito vento para tudo que é lado. Eu via essa besta surgindo e de repente ela ia descendo e eu via no mapa, Sandro, isso. Eu via que descia da Flórida, por isso que eu até perguntei para você, que era dos Estados Unidos, vinha descendo para baixo, passando pela América Central e depois da América Central chegava no Brasil, né? Nas Guianas, chegava ali no Suriname, depois chegava no Brasil. E eu vi aí surgindo, eu até contei isso pra você na outra live que a gente fez, não sei se você lembra, não é? Sim. Por que eu tô dizendo isso, Sandro? Deus nos levantou com o ministério profético, Deus tá mostrando coisa global pra gente. Então tudo que nós vemos aqui proclamar, a gente não tá brincando, eu não tô brincando de ser profetinha não, da internet não. Você vê que eu não fico profetizando qualquer coisa à toa, não, tudo que Deus nos mostrar que for sério, eu vou trazer pra vocês. E essa é uma das coisas sérias, porque eu disse assim, Sandro, aquilo que eu vi, os sinais como dores de parto, a Bíblia me mostra, quando Jesus fala de referência como dores de parto, ele está fazendo referência à contração. As dores de parto, ela vem como contrações. E cada vez que uma mulher, um exemplo, minha esposa, nós tivemos, depois de minha esposa, tivemos 4 filhos, todos normais, eu sei muito bem como é. A dor de contração, ela vem de 1 em 1 hora. Vem aquela dor forte. De 1 em 1 hora, uma contração. Daqui a pouco esse tempo vai diminuindo e a dor vai ficando mais intensa. Meia hora.
Daqui a pouco vai 15 em 15 minutos e mais forte. Daqui a pouco 10 em 10 minutos mais forte. Daqui a pouco 5 minutos, chegou a hora da criança nascer, não tem mais o que fazer. Essa é a referência que Jesus me faz quando ele fala a respeito de dores de parto. E tudo que nós estamos profetizando aqui, e aquilo que a Bíblia diz, isso aconteceria como dores de parto. Ou seja, coisas que sempre aconteceram, elas iam acontecendo de uma forma mais intensa e batendo recordes. Erupções em recordes, ventanias em recordes, tsunamis em recordes, furacões em recordes, como nunca houve. É isso que Jesus me cita. Que nessas contrações, essas coisas iam ficando mais intensas. E é o que eu vi através dessa visão que eu te falei. Então, quando eu disse para você, Sandra, que estaria um vento aí nos Estados Unidos, eu não estou dizendo de algo normal. Eu estou dizendo de que todo mundo ia ver e iam dizer, isso não é normal, o que está acontecendo, é isso que Deus está falando. Entendeu? E é isso é essa chave que vocês têm que ligar do cenário profético que Deus está nos apontando nesses dias. Entendeu? Então, eu afirmo para você que aquilo que eu vi é real e é o que eu estou dizendo. Vai começar a sair nos noticiários dizendo, isso está acontecendo aqui de uma forma como nunca aconteceu antes. Na Flórida, onde o furacão passou com quase força máxima, atingindo a categoria 4, os efeitos ainda são sentidos. Muitas casas, principalmente as feitas de madeira, vieram abaixo. Eu fiquei o máximo que pude, mas temi pela minha vida e fui para uma outra, feita de tijolos. Eu literalmente assisti minha casa desaparecer, disse James. Pois bem, a visão que eu tive hoje, gente, tem alguém aqui conosco que é dos Estados Unidos? A visão que eu tive hoje foi com os Estados Unidos. Tem alguém aqui no nosso meio que tá na América? Tem alguém aqui no nosso meio que tá na América? Hoje? A visão que eu tive foi os Estados Unidos, ok? Sabe aquelas casas, as casas dos Estados Unidos, a arquitetura? As casas de madeira dos Estados Unidos? Eu via várias dessas casas submersas na água, ok? Casas até mesmo flutuando na água, cobertas de água. E dentro desse contexto, eu não sei o que tinha acontecido, mas elas estavam completamente cobertas de água. As casas de madeira, ok? Eu tava até dentro, no momento eu tava na visão, eu tava dentro da casa, ok? Tava tudo alagado. Tudo alagado. Casas despencando, cheias de água. Tudo despencando e sendo arrastadas. Casas sendo arrastadas, ok? Por água. Isso nos Estados Unidos, tá? Eu sei, eu estava lá. Novamente eu digo, quando eu tô na visão, gente, eu não tô tendo um sonho, eu estava lá em pânico, porque eu estava no meio de tudo aquilo que estava acontecendo, ok? Quando eu dei por mim, a água começou a subir de uma forma tão grandiosa e começou a arrastar casas, ok? Casas estavam submersas sobre água. Isso nos Estados Unidos, ok? Então podem observar que vocês verão isso nos jornais. Tudo que eu profetizo aqui, quando Deus me leva na visão, Deus está dizendo, vocês verão nos jornais acontecendo. E isso são, mais uma vez, sinais para nós quanto igreja, que tudo que está se desenrolando sobre o mundo são sinais que antecedem a volta de Jesus, ok? Então, novamente eu digo, América, eu vejo casas, eu estava lá, em casas submersas em água, ok? Todos estão entendendo? Isso são nos Estados Unidos que eu vi, ok? Eu estava lá, ok? Eu estava lá. Não sei a cidade, ok? Eu estava lá, só sei que eu estava lá. Vocês verão nos jornais, claramente. Não vai, e novamente eu digo, não é algo que ninguém vai prestar atenção, aconteceu algo isolado. Não, vai passar em tudo que é jornal. E destaque, ok? Eu estava lá. Novamente eu digo, eu estava lá. Tá? Eu estava no momento que aconteceu. A água subia, começava a transbordar a água nas casas de madeira, tá? Eu via as madeiras da casa. Eu via detalhes das casas de madeira. Essas casas não tem no Brasil, tá? É na América, especificamente na América. Ok? Então grave o que eu tô dizendo. Quando isso acontecer, é mais um sinal que antecede a volta de Jesus. Ok? Para nós entendermos que isso são sinais de dores de parto sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo.
Vocês verão isso nos jornais, ok? Gravem isso. Hoje é... Que dia que é hoje? Já virou a noite, tá? Acabou de dar meia-noite. Essa visão eu tive agora, dia 31 de maio. E eu tô contando ela dia 1º de junho de 2022. Ok? Então, cuidado. Você que tá na América, tome muito cuidado, em nome de Jesus. Será algo histórico que vai acontecer. Cuidado. Ok? Em nome de Jesus, cuidado. Amém? Vocês vão entender porque vai passar nos jornais. E se Deus tá mostrando agora, não vai demorar para acontecer. Lembra que tudo que Deus vem nos revelando tá acontecendo ao longo deste ano. Ok? Então não vai demorar para acontecer. Ok? Vamos lá. Bom, agora a gente vai para os Estados Unidos. Enchente e destruição no parque natural mais famoso de lá. Eduardo Barão, ao vivo, tem mais detalhes. Conta para nós, Barão. Pois é, Oineg, visitantes do mais importante parque nacional aqui dos Estados Unidos capturaram algumas imagens dramáticas de uma casa, inclusive, sendo levada pela correnteza no estado de Montana. A casa ficava ao lado de fora, bem pertinho da entrada do parque de Yellowstone. Dentro do parque, vários turistas ficaram ilhados. Estradas foram destruídas ou estão inacessíveis com excesso de água e lama trazidos pelo transbordamento do rio Yellowstone. Uma pequena comunidade da região está sem energia elétrica e sem água. Está recebendo ajuda agora do governo americano. Pacientes de um hospital na cidade de Livingston também foram retirados às pressas. Todos os acessos ao parque foram fechados e não há previsão para a reabertura. O motivo dessa enchente é uma combinação de chuvas torrenciais com o derretimento das camadas de gelo nas montanhas ao redor do parque, provocando aí a maior inundação já registrada no parque. É a primeira vez em 34 anos que Yellowstone foi fechado à visitação. Yellowstone completou 150 anos e recebe mais de 4 milhões de visitantes todos os anos. Sabe aquelas casas, as casas dos Estados Unidos, a arquitetura? As casas de madeira dos Estados Unidos? Eu via várias dessas casas submersas na água. Ok? Casas até mesmo flutuando na água, cobertas de água. E dentro desse contexto, eu não sei o que tinha acontecido, mas elas estavam completamente cobertas de água. As casas de madeira. Ok? Eu tava até dentro, no momento eu tava na visão, eu tava dentro da casa. Ok? Tava tudo alagado. Tudo alagado. Casas despencando, cheias de água. Tudo despencando e sendo arrastadas. Casas sendo arrastadas, ok? Por água. Isso nos Estados Unidos, tá? Eu sei, eu estava lá. Novamente eu digo, quando eu tô na visão, gente, eu não tô tendo um sonho, eu estava lá em pânico, porque eu estava no meio de tudo aquilo que estava acontecendo. Ok? Quando eu dei por mim, a água começou a subir de uma forma tão grandiosa e começou a arrastar casas. Ok? Casas estavam submersas sobre água. Isso nos Estados Unidos. Ok? Então podem observar que vocês verão isso nos jornais. Tudo que eu profetizo aqui, quando Deus me leva na visão, Deus está dizendo, vocês verão nos jornais acontecendo. E isso são, mais uma vez, sinais para nós quanto igreja, que tudo que está se desenrolando sobre o mundo são sinais que antecedem a volta de Jesus. Ok? Então novamente eu digo, América, eu vejo casas, eu estava lá, em casas submersas em água. Ok? Todos estão entendendo? Isso são nos Estados Unidos que eu vi. Ok? Eu estava lá. Ok? Eu estava lá. Não sei a cidade. Ok? Eu estava lá. Só sei que eu estava lá. Vocês verão nos jornais. Claramente. E novamente eu digo, não é algo que ninguém vai prestar atenção, aconteceu algo isolado. Não, vai passar em tudo que é jornal. Em destaque. Ok? Eu estava lá. Novamente eu digo, eu estava lá. Tá? Eu estava no momento que aconteceu. A água subia, começava a transbordar água nas casas de madeira. Tá? Eu via as madeiras da casa. Eu via detalhes das casas de madeira. Essas casas não tem no Brasil, tá? É na América, especificamente na América. Ok? Então grave o que eu tô dizendo. Quando isso acontecer, é mais um sinal que antecede a volta de Jesus. Ok? Para nós entendermos que isso são sinais de dores de parto sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo.
Vocês verão isso nos jornais, ok? E provocando aí a maior inundação já registrada no parque. Gravem isso. Hoje é... Que dia que é hoje? Já virou a noite, tá? Acabou de dar meia-noite. Essa visão eu tive agora, dia 31 de maio, e eu tô contando ela dia 1º de junho de 2022. Ok? Então, cuidado. Você que tá na América, tome muito cuidado, em nome de Jesus. Será algo histórico que vai acontecer. E provocando aí a maior inundação já registrada no parque. Cuidado. Ok? Em nome de Jesus, cuidado. Amém? Vocês vão entender porque vai passar nos jornais. E se Deus tá mostrando agora, não vai demorar para acontecer. Lembra que tudo que Deus vem nos revelando tá acontecendo ao longo deste ano. Ok? Então não vai demorar para acontecer. Ok? Vamos lá. Eu via, quando eu olhava pro céu, eu via vários redemoinhos, só que eles eram finos. Vários redemoinhos finos. E eles começavam a descer do céu, e naquela hora eu comecei a ficar em pânico. Era vários redemoinhos bem finos. Era bem fininho, mas era vários. De repente, quando eu olho pro lado, pro céu assim, aqueles redemoinhos, de repente eu vejo um enorme, como se fosse um furacão. Enorme, coisa que eu nunca vi na minha vida, enorme, gigantesco. Formou assim, ó, só que ele não tinha tocado o chão ainda. Ele tava descendo do céu, tava descendo assim, ó, e ele ia tocar no chão. Quando ele ia tocar no chão, eu começava a correr desesperado, porque eu sabia que a partir do momento que eu entendia na visão que o problema não era ele estar ali, o problema é ele tocar no chão. Se ele tocasse, eu sabia que o estrago ia ser horrível. Grava esses detalhes que eu tô contando pra você. Então, o primeiro era muitos pequenos, depois era um enorme. Ok? Furacão. Eu não sei se eu chamo de... É furacão. Eu não sei como se chama. Se é furacão, se é tufão, se é redemoinho. Isso que eu vi, de vento. Era muito grande, vocês não tem noção. Eu vi a boca dele. Ele tava na minha frente, assim, de lado. Só que eu consegui enxergar a boca dele, era enorme. E eu tinha noção que se ele tocasse no chão, ia ser um estrago horrível. Então quando eu vi que ele começou a descer, eu saí correndo desesperado. Corri. Ciclone também, tornado. Exatamente, isso aí. Ok? Tô dando detalhes pra você daquilo que eu vi. Ô Barão, desde o início do Bora Brasil de hoje, a Thaís Dias vem mostrando pra gente, compartilhando conosco informações importantes referentes a esse fenômeno aí. Devastadora a realidade é essa. São 5 níveis, né, de classificação para um furacão, Thaís? Exatamente, são 5 níveis. Esse já atingiu o 4º nível dessa escala, né? Ganhou força ao longo das últimas horas e essa é a grande preocupação, né? São ventos que passam de 220 km por hora. Não tocou ainda o solo americano, mas a preocupação é porque ele ganhou força. Poderia ter perdido um pouco dessa intensidade, mas não teve jeito. Já ventos ainda mais fortes. Quando um furacão toca no solo, nós sabemos que a ideia é ele ir perdendo força com o passar do tempo, com o deslocamento dele. Agora, ô Barão, mesmo com toda essa antecipação, com grana que já foi liberada, com as compras que foram feitas mesmo pelos moradores dessas regiões mapeadas, trabalhando com o fato de já ter quase todo mundo abrigado nesse momento, ou pessoas que estavam nas áreas que serão mais afetadas, saíram dessas regiões, trabalhando com essas possibilidades todas. Ainda nós temos que lidar com esse fato e, ao mesmo tempo, ter uma preocupação muito grande, ô Barão. É legal porque você está aí nos Estados Unidos, você pode mostrar para a gente, ou transferir aqui para a gente, a real preocupação que a gente tem que ter com isso. Estamos falando de um furacão, você ouviu a Thaís dizer aí, em 5 níveis, esse já está no 4º nível, né, Barão? Muito bom dia a você, querido. Olá, Joel. Bom dia para você, para a Thaís, todo mundo do Bora. A preocupação é muito grande aqui nos Estados Unidos, porque esse furacão pode ser o mais potente dos últimos 100 anos a atingir a região de Tampa. Claro que a Flórida está acostumada com esse fenômeno. É o estado americano da Flórida que fica mais ao sul e que tem muitos brasileiros, mas desse porte, Joel, na região de Tampa, pode ser destruidor, onde moram muitos brasileiros também. A questão, Joel, é que 2,5 milhões de americanos, de moradores aqui dessa área, tiveram a obrigação de sair, mas nem todos saem. Nossa. E agora há uma preocupação, como você disse, que esse furacão
ganhou força. Já há informações de alagamentos, ventos fortes e hoje à tarde o chamado olho do furacão, que é a parte central, deve atingir justamente a região ali de Tampa, onde fica a cidade de Sarasota. Então, há um receio muito grande, já são quase 250 quilômetros por hora a velocidade dos ventos. Então, ele está muito perto de ser um furacão de categoria 5, que é o mais devastador. Então, há uma preocupação muito grande. Agora há pouco, o governador da Flórida deu uma declaração pedindo para as pessoas ficarem em abrigos, porque a destruição desse furacão pode ser muito grande. Os aeroportos de Orlando, também de Tampa, estão fechados. Todos os parques de Orlando fechados hoje, Disney, Universal, algo que não acontece sempre por aqui. Então, Joel, preocupação muito grande nessa área toda da Flórida. Nós sabemos que muitas residências são adaptadas para isso e esse tipo de estrutura pode levar o cidadão a uma situação de risco. Como você bem disse, nem todo mundo saiu dessas áreas que serão mais afetadas. É aí que está a preocupação. Barão, muito obrigado, querido. O Barão vai continuar monitorando toda essa situação preocupante pra caramba e qualquer novidade ele retorna com a gente, ou aqui no Bora Brasil ou nos outros telejornais da casa. Daqui a pouquinho, novidades envolvendo esse furacão também, que tristeza. Um abraço pra você, tá? Um beijo na família. Em seguida dessa besta, eu vi uma outra besta que vinha, que era semelhante a um peixe-boi, mas quando eu vi ela vinha surgindo em meio a uma tempestade, né? Eu tava em mão de muito vento, era muito vento pra tudo que é lado. Eu via aí essa besta surgindo, e de repente ela ia descendo, e eu via no mapa, Sandro, isso. Eu via que descia da Flórida, por isso que eu até perguntei pra você, que era dos Estados Unidos, vinha descendo para baixo, passando pela América Central, e depois da América Central chegava no Brasil, né, nas Guianas, chegava ali no Suriname, depois chegava no Brasil. E eu via isso surgindo, eu até contei isso pra você na outra live que a gente fez, não sei se você lembra, não é? Sim. Por que eu tô dizendo isso, Sandro? Deus nos levantou com o ministério profético, Deus tá mostrando coisa global pra gente. Então tudo que nós vemos aqui proclamar, a gente não tá brincando, eu não tô brincando de ser profetinha não, da internet não. Você vê que eu não fico profetizando qualquer coisa à toa, não, tudo que Deus nos mostrar que for sério, eu vou trazer pra vocês. E essa é uma das coisas sérias, porque eu disse assim, Sandro, aquilo que eu vi, os sinais como dores de parto, a Bíblia me mostra, quando Jesus fala de referência como dores de parto, ele tá fazendo referência à contração. As dores de parto, ela vem como contrações. E cada vez que uma mulher, um exemplo, minha esposa, nós tivemos, depois que eu tive a minha esposa, tivemos 4 filhos. Todos normais, eu sei muito bem como é. A dor de contração, ela vem de 1 em 1 hora. Vem aquela dor forte. De 1 em 1 hora, uma contração. Daqui a pouco esse tempo vai diminuindo e a dor vai ficando mais intensa. Meia hora. Daqui a pouco vai 15 em 15 minutos e mais forte. Daqui a pouco 10 em 10 minutos mais forte, daqui a pouco 5 minutos, chegou a hora da criança nascer, não tem mais o que fazer. Essa é a referência que Jesus me faz quando ele fala a respeito de dores de parto. E tudo que nós estamos profetizando aqui, e aquilo que a Bíblia diz, isso aconteceria como dores de parto. Ou seja, coisas que sempre aconteceram, elas iam acontecendo de uma forma mais intensa e batendo recordes. Erupções em recordes, ventanias em recordes, tsunamis em recordes, furacões em recordes como nunca houve. É isso que Jesus me cita. Nessas contrações, essas coisas iam ficando mais intensas. E é o que eu vi através dessa visão que eu te falei. Então, quando eu disse para você, Sandro, que estaria um vento aí nos Estados Unidos, eu não estou dizendo de algo normal. Eu estou dizendo de que todo mundo ia ver e iam dizer, isso não é normal, o que está acontecendo, é isso que Deus está falando. Entendeu? E é isso é essa chave que vocês têm que ligar do cenário profético que Deus está nos apontando esses dias. Entendeu? Então, eu afirmo para você que aquilo que eu vi é real e é o que eu estou dizendo. Vai começar a sair nos noticiários dizendo, isso está acontecendo aqui de uma forma como nunca aconteceu antes. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos confirmou nesta quarta-feira que o furacão Ian ganhou força e atingiu a categoria 4 em uma escala de 5. O fenômeno segue rumo à Flórida e as previsões apontam para ventos devastadores. A tempestade deixou 2 mortos e milhões de pessoas sem energia elétrica ao passar por Cuba. O governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou estado de emergência em dezenas de condados. Vai ter um grande impacto em termos de vento, chuva e inundações. Por isso, esses 2 dias vão ser muito pesados. De acordo com os serviços de emergência, uma ordem de retirada foi emitida para 1 dúzia de condados costeiros da Flórida, com uma recomendação de saída voluntária para várias outras cidades. Os dados mais recentes da aeronave Hurricane Hunter, da Força Aérea Americana,
dizem que os ventos máximos sustentados aumentaram para 220 km por hora. Uma tempestade dessa magnitude produzirá inundações catastróficas e tempestades mortais na costa do Golfo da Flórida. A previsão é que a tempestade chegue nesta quarta-feira e avance pela Flórida antes de retornar ao mar na quinta-feira. O Pentágono mobilizou 3.200 guardas nacionais e outros 1.800 soldados estão a caminho da Flórida. Autoridades de vários municípios distribuíram sacos de areia para ajudar os moradores a proteger suas casas. Cumprimento profético. Visão, 18 de junho de 2022. Ciclone. No Escatologia na Veia. Amém? Bom, Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Deixa eu só dividir a visão com vocês aqui, a última visão que eu tive agora. Essa visão foi dia 18. Agora, tá? Que eu tava até na casa da minha sogra, quando eu fomos pra lá, e minha esposa. Fomos passar o final de semana na minha sogra. E aí o Senhor me arrebatou lá e me deu uma visão, tá? Essa revelação pra mim, que eu vou contar pra vocês aqui, assim, como vocês já conhecem Escatologia na Veia, como nós trabalhamos, o entendimento que eu tive dela é de duplo sentido, tá? E vocês vão entender. Ela se cumpre em tipo e antítipo, se cumpre tanto no espiritual de uma forma, quanto no literal. Vocês vão entender o que eu vou dizer, tá? Porque ela foi duas visões em uma. Amém? Vamos lá. Eu tava... Por que eu tô dizendo pra vocês? Eu não vou... Eu vou afirmar um ponto, tá? Em que algo assim pode acontecer. Mas vocês verão e terão entendimento por causa dos detalhes que eu vou contar. Ok? Bom, eu tava num local que Deus sempre me leva quando Ele quer me dar uma visão. Por isso eu não vou ter o epicentro legal do local. Apesar de depois Ele ter me mostrado um local de outra coisa. Que não dá pra se entender se é a mesma coisa. Tá? Vocês vão entender o que eu quero dizer. Quando Deus me leva nesse local, Ele me mostra o que vai acontecer. E esse local, o problema de quando eu tô lá, isso tanto pode acontecer literalmente, como pode ser a expansão do símbolo. Que eu vou explicar o símbolo pra vocês. Quando eu olhava pro céu, eu via vários redemoinhos. Só que eles eram finos. Vários redemoinhos finos. E eles começavam a descer do céu. E naquela hora eu comecei a ficar em pânico. Era vários redemoinhos bem finos. Era bem fininho, mas era vários. De repente, quando eu olho pro lado, pro céu assim, aqueles redemoinhos, de repente eu vejo um enorme, como se fosse um furacão. Enorme, coisa que eu nunca vi na minha vida, enorme, gigantesco. Formou assim, ó, só que ele não tinha tocado o chão ainda. Ele tava descendo do céu, tava descendo assim, ó, e ele ia tocar no chão. Quando ele ia tocar no chão, eu começava a correr desesperado, porque eu sabia que a partir do momento que ele eu entendia na visão que o problema não era ele estar ali, o problema é ele tocar no chão. Se ele tocasse, eu sabia que o estrago ia ser horrível. Grava esses detalhes que eu tô contando pra você. Então, o primeiro era muitos pequenos, depois era um enorme. Ok? Furacão. Eu não sei se eu chamo de... É furacão, eu não sei como se chama, se é furacão, se é tufão, se é redemoinho. Isso que eu vi, de vento. Era muito grande, vocês não tem noção. Eu vi a boca dele. Ele tava na minha frente assim de lado, só que eu consegui enxergar a boca dele, era enorme. E eu tinha noção que se ele tocasse no chão, ia ser um estrago horrível. Então quando eu vi que ele começou a descer, eu saí correndo desesperado. Corri. Ciclone também, tornado, exatamente, isso aí. Ok? Tô dando detalhes pra você daquilo que eu vi. O Balneário Camboriú amanheceu nesta quarta-feira e olha, de muitas ocorrências por lá. Isso por causa dessa chuva, do temporal e principalmente o ciclone. A repórter Chara Alencar agora vai trazer detalhes na reportagem. Acompanhe. Até o momento não se sabe a quantidade de ocorrências, mas basta dar uma volta na região central de Balneário Camboriú para ter uma ideia dos estragos. Muitas árvores foram arrancadas, aldós foram destruídos pela força do vento. Pedaços de telhas vieram parar no meio da rua.
Os efeitos climáticos da passagem de um ciclone extratropical está causando muitos transtornos no litoral norte aqui de Santa Catarina. Nós estamos tentando fazer alguma coisa para socorrer, mas tá. Formou ciclone, vai vir. Quer ver? Olha lá. Meu pau. Veio. E veio. Olha as árvores voando. Vai lá, Rodrigo, vem. Tô! Hã? Olha onde o ciclone está, em cima de Santa Catarina aí, ó. Tá vendo? Bem em cima, ali perto de Joinville, ó. Entre Joinville e Curitiba. Onde o ciclone está. Santa Catarina sofre com a passagem de um ciclone que deixou destruição e ruas alagadas. Até as aulas tiveram que ser canceladas. A repórter Carol Carvalho tem as informações ao vivo de Criciúma. Bom dia, Carol. Oi, Thiago, bom dia para você, bom dia para todos. Olha, chove constantemente nas últimas 48 horas, pelo menos. A última noite foi a situação mais crítica aqui no sul do estado, em Criciúma. Pelo menos 6 bairros tiveram localidades alagadas. Os rios passaram das calhas e pelo menos 30 pessoas tiveram que deixar as suas residências. Elas foram levadas para casas de parentes e também para abrigos que foram montados aqui no município. Além disso, 2 escolas tiveram aulas suspensas, linhas de ônibus não estão funcionando, isso tudo na cidade de Criciúma. No entorno, a gente teve muito trabalho do Corpo de Bombeiros com resgate de cães em Nova Veneza, corte de árvores em Siderópolis e Sombrio, queda de muro também na cidade de Sara, gente que precisou ser retirada de casa em Meleiro e pista obstruída em Morro da Fumaça. No norte do estado, o principal problema está na cidade de Joinville. De ontem para hoje, só choveu quase 90 milímetros e a situação ainda é crítica, porque deve chover pelas próximas horas. Todo o estado segue em alerta com risco de novos deslizamentos e, claro, casas alagadas, inundadas aqui na região. Em maio, Santa Catarina já passou muito problema com relação à chuva e a percepção é que dessa vez inundou ainda mais rápido. Então, um alerta para que as pessoas tomem muito cuidado, evitem sair de casa e principalmente os locais onde há deslizamentos frequentes e onde os rios costumam sair das calhas, que as pessoas fiquem atentas em caso de necessidade, acionem a Defesa Civil. Mas nas últimas 48 horas teve cidade aqui do sul, como Praia Grande, que registrou mais de 200 milímetros de chuva. Nova Veneza chegou a quase 200 milímetros também. A situação ainda de alerta, com muita gente do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e secretarias dos municípios aqui da região trabalhando nas ruas, atendendo os moradores. Voltamos com você no estúdio. Tá certo, muito obrigado pelas informações e bom trabalho para vocês aí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Escute. Noticiário.
Tudo que eu profetizo aqui, eu digo para vocês que vocês verão nos jornais. Eu vejo agora um navio de guerra. Um navio de guerra passando nos noticiários. Escrevam o que eu estou dizendo. Eu vejo um navio de guerra passando nos noticiários. Algo vai acontecer. E eu vejo esse navio de guerra então em destaque nos noticiários. Escrevam o que eu estou dizendo. Para vocês entenderem que isso são sinais para preparação da igreja em tudo que Deus resolveu fazer nesses dias. Aleluia. Aleluia. Vocês estão me ouvindo? Todos vocês. Navio de guerra. Aleluia. 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 A guerra na Ucrânia. O país afirma ter realizado um ataque inédito a navios russos que estavam em um porto ocupado por Moscou. Pelo menos uma embarcação teria naufragado. A Rússia ainda não comentou o caso. Explosões e muita fumaça foram vistas sobre o porto de Berdyansk, no sudeste da Ucrânia. Vários navios russos que transportaram armas, tanques e soldados estavam ancorados ali. Segundo as Forças Armadas ucranianas, pelo menos uma embarcação teria afundado após os ataques e outras 2 sofreram danos. O porto fica perto da cidade de Mariupol, que os russos tentam tomar há semanas por ser um local estratégico próximo ao Mar Negro. No dia em que a guerra completou um mês, a Ucrânia ampliou a contraofensiva com um ataque inédito a navios russos. Pela primeira vez, o exército da Ucrânia usou mísseis contra navios russos que estavam ancorados no porto de Berdyansk, no sul do país. Agora, um navio de guerra. Um navio de guerra passando nos noticiários. Escrevam o que eu estou dizendo. Eu vejo um navio de guerra passando nos noticiários. Algo vai acontecer. E eu vejo esse navio de guerra então em destaque nos noticiários. Escrevam o que eu estou dizendo. Uma grande embarcação usada para levar tropas e blindados afundou e outras 2 também foram atingidas. O porto no Mar de Azov, considerado estratégico, foi dominado pelos russos no começo da guerra. Perto dali está a cidade de Mariupol, que vem sendo arrasada pelos bombardeios. Mas na TV estatal russa, a notícia foi dada de uma forma diferente. A apresentadora diz que a destruição em Mariupol foi provocada por nacionalistas ucranianos antes de abandonarem o local, que agora teria sido libertado pelos russos. Em nota, o Kremlin disse que a operação militar está ocorrendo de acordo com os planos e que a vida está voltando ao normal na Ucrânia. Depois de um mês de guerra, a ONU informou que passou de 1.000 o número de civis mortos na Ucrânia e, segundo a entidade, mais da metade das crianças e jovens menores de 18 anos foram obrigados a abandonar suas casas no país. Aqui em Nova York, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou por 140 votos a favor, incluindo do Brasil, e apenas 5 contra, uma resolução responsabilizando a Rússia pela crise humanitária na Ucrânia. O texto prevê o envio de ajuda para a proteção dos civis. Nesta quinta-feira, Moscou recebeu 10 soldados russos que foram capturados pelas tropas de Kiev. Em troca, entregou 10 militares ucranianos presos em combate. Se a possibilidade de um cessar-fogo parece longe, pelo menos um acordo foi alcançado nesse pequeno gesto entre as 2 nações. Vocês entenderem que isso são sinais para preparação da igreja em tudo que Deus resolveu fazer nesses dias. Aleluia. Aleluia.
Vocês estão me ouvindo? Todos vocês. Navio de guerra. Aleluia. 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 Eu vou lançar mais uma profecia aqui para vocês. A terra vai tremer. Vai acontecer um grande terremoto. E é mais um sinal da volta do nosso Cristo, de Jesus. A terra vai tremer. E vocês vão ver isso acontecendo nos jornais. Vocês percebem que tudo que eu tenho profetizado aqui para vocês, eu tenho dito que isso vai se espalhar nos jornais de uma forma que isso se espalhe por todo o globo. E novamente eu digo aqui para vocês, a terra vai tremer. Vai acontecer um terremoto. Pastor, para que você está me dizendo essas coisas? Só para você mostrar que você é profeta? Não. Para você entender a proximidade que nós estamos da volta de Jesus. E Jesus está dizendo para você se preparar. E não somente nós não falamos para você se preparar, nós mostramos um método, nós atraímos você para a preparação. Para que você creia e seja batizado. Para que você se arrependa dos seus pecados e rende a Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E que todos os sinais que eu estou falando aqui no nosso canal, para que você entenda que tudo que eles estão instituindo no mundo não tem a ver com saúde, mas é puro controle social. Para que a igreja acorde. Para que a igreja pare de ser levada por esse sistema ditatorial e diabólico. Tudo que é obrigatório, que tira o seu direito, isso vem do diabo, não de Deus. Vocês estão conseguindo entender? E quando eu digo terremoto, não estou dizendo esses terremotozinhos que acontecem, não. Estou dizendo algo que todos vão ver nos jornais. Tudo que eu disse aqui para vocês, irmãos, é nos jornais vocês vão ver. Vão ver estampados nos jornais. Todo mundo falando sobre esses assuntos. Amém? Gravem o que eu estou dizendo para vocês. Mais um aqui nessa noite. Porque nós estamos preparando a igreja para o arrebatamento. Para isso que Deus está mandando sinais. Para que a igreja seja preparada para o arrebatamento. Para que você purifique as suas vestes. Para que você viva uma vida de fato com Cristo. Se encha do azeite. Porque quando ele voltar, se você não tiver azeite, você vai ficar na grande tribulação. E ali haverá choro e ranger de dentes. Olá, a gente abre essa edição do Mundo Record News falando da tragédia na Turquia e na Síria. Mais de 2.300 pessoas morreram depois que um forte terremoto atingiu a região. O número de feridos passa dos 10.000 e centenas de moradores ainda estão desaparecidos. O terremoto de 7,9 graus de magnitude abalou o sul da Turquia e o norte da Síria na madrugada desta segunda-feira. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor foi sentido às 4h17 da manhã e aconteceu a uma profundidade de quase 18 quilômetros. O epicentro foi localizado no distrito de Pazarsik, no sudeste da Turquia, a cerca de 60 quilômetros da fronteira com a Síria. Estimativas de organizações internacionais apontam que as vítimas podem chegar aos 10.000. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que prédios desabam. Enquanto os trabalhadores continuam buscando pelas vítimas, a Turquia foi atingida por mais de 40 tremores secundários. O mais forte deles foi registrado por volta das 9 horas no horário local, com uma magnitude de 7,5 graus na escala Richter. A réplica piorou ainda mais a situação, já que aconteceu a 10 quilômetros de profundidade, bem menos do que o tremor principal. O frio também dificulta os esforços de resgate. Várias cidades atingidas registram neve e temperaturas abaixo de zero neste começo de semana. Essas imagens, feitas por um drone, mostram uma parte do estrago causado pelo tremor e a dificuldade no resgate das vítimas.
Mais de 40 nações, incluindo Estados Unidos e países da União Europeia, já ofereceram ajuda ao governo turco. O presidente Recep Tayyip Erdogan considerou esse o maior desastre da história do país desde 1939. Ele informou que as operações de busca são prioridade e que 9.000 equipes de resgate foram mobilizadas. Na cidade de Gaziantep, além das mortes e do rastro de destruição, o principal marco histórico também foi severamente danificado. Várias partes do muro do castelo de Gaziantep, erguido no século II, desabaram. A Defesa Civil da Síria, conhecida como Capacetes Brancos, declarou o noroeste do país como área de desastre. A organização humanitária Crescente Vermelho Árabe Sírio pediu por ajuda urgente da comunidade internacional. Os efeitos do forte terremoto desta madrugada também foram sentidos em países como Líbano, Israel, Chipre e até na Groenlândia, segundo o Instituto Geológico Dinamarquês. Avião. Visão do avião. Eu estava lá. E quando eu tenho visão, eu estou no local. Ah, não, é o que eu tô vendo. Não, eu estou lá. Tá sentindo. Aquilo que qualquer pessoa que tá lá tá sentindo. Não tô como um profeta poderoso com Ray-Ban, nada disso. Eu tô lá cagando de medo, tá? Porque eu tô passando por aquela situação. Ok? Pelo menos eu sou assim, não sei os outros profetas. Eu respondo por mim. Ok? Pois bem, eu estava num avião. Avião comercial. Tá? Deixa eu até colocar aqui, ó. Avião comercial. Eu estava num avião comercial. Ok? A cadeira que eu tava sentada tinha 3 locais vagos. Era 2 locais vagos do meu lado e um local vago na minha frente. Ou seja, 3 pessoas tinham local vagos. Ok? Ao mesmo tempo que esses locais estavam vagos, depois eu via aparecer as 3 pessoas que estavam nesses locais que estavam do meu lado. Ao mesmo tempo que eles estavam do meu lado, o local deles estavam vagos. Como se eles tivessem perdido aquele voo. Tá? Profeticamente eles estavam lá. E no outro período eu via que na verdade eles não estavam ali. E eu estava sentado naquela cadeira para presenciar que eles não estavam lá. Tá? Eles não estavam naquele local. Como se eles tivessem perdido aquele voo. Tá? E gente, foi uma visão horrível para mim. Porque eu tava com todas as sensações dentro do avião. E eu sentia o momento em que o avião pegava fogo. Ok? Eu sentia o meu corpo pegar fogo, sendo carbonizado. Quer ser profeta? Da hora, né? É o que eu falo. Eu não sou aqueles profetas que o pessoal fala aí na internet aí, tá? Que ele é o profeta todo poderoso, que tá lá na visão assim e tal. Não sou desses, não. Eu tô lá sentindo aquilo que qualquer pessoa que tá lá tá sentindo. Tá? Eu via meu corpo carbonizado. Eu sentia o meu corpo sendo carbonizado naquele avião. Ok? Eu sentia isso. O que eu entendi naquele momento é... Tinha 3 pessoas que iriam para aquele voo. Detalhes, é muito detalhe, irmão. Deus é muito fiel nos detalhes. Tinha pessoas que iriam naquele voo que foram livrados. Ok? Lembrando que eu tava sentado numa cadeira e tinha 3 locais vagos. Ou seja, essas 3 pessoas se livraram disso que aconteceu. Tá? Esse avião vai virar notícias dos jornais. Vocês verão. Ok? Vai virar notícias nos jornais. Tudo que eu profetizo é uma comprovação de que o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. Que o pós-tribulacionismo é um erro. E o que Deus quer para todos os seus servos, todos aqueles que foram chamados nesses dias para a pregação do evangelho, é que prepare a igreja para o arrebatamento. Através do batismo, através da pregação verdadeira do evangelho, do evangelho celestial e não terreno. Porque Deus vai derramar um avivamento, mas esse avivamento não é para ficarmos na terra. Esse avivamento é para preparar a igreja para ser arrebatada.
Um avião caiu em Pokhara, no Nepal, neste domingo. A queda deixou até o momento 68 mortos. Havia 72 pessoas na aeronave. Este é o pior acidente no país em 30 anos. O voo decolou de Katmandu, capital do Nepal, para a segunda maior cidade do país. O avião caiu momentos antes do pouso. De acordo com jornais locais, 3 pessoas foram resgatadas e levadas ao hospital. A operação de busca por vítimas foi interrompida e seguirá quando amanhecer por lá. Um comitê para investigar o acidente foi formado pelo governo, que já instruiu as autoridades a realizar uma inspeção técnica de todos os voos domésticos no país. A companhia aérea IET cancelou todos os voos para esta segunda-feira. Então, bom, eu vi isso, tá? Eu vi um avião entrando em tudo que é noticiário, tá? Eu estava lá, esse avião provavelmente ou aconteceu um acidente ou ele foi abatido, tá? Ou ele foi abatido, eu não via o que acontecia do lado de fora porque eu tava do lado de dentro, tá? Eu só via na hora que pegava fogo, haviam explosões, pegava tudo fogo, inclusive eu pegava fogo, eu tava lá dentro. Não foi legal, tá? Não foi bom, tá? Eu vi isso acontecendo. Isso é mais um sinal, tá? Isso é mais um sinal para nós contra a igreja. O quanto Deus tem falado conosco em nos centralizar diante no centro da vontade dele. Não sei se o avião foi abatido. É um avião comercial. Não era um avião militar para ser abatido. Ok? Alguma coisa aconteceu com aquele avião que eu tava dentro. Ali. Ok? Eu vou revelar agora a última visão que eu tive. Hoje. Essa visão. Fiquei muito mal por causa dessa visão. Tanto que eu não ia nem fazer live hoje. Tem coisas, irmãos, que estão acontecendo, que Deus está me mostrando, que eu não sei nem como falar para vocês. Eu não vou nem dizer. Só vou dizer aquilo que é mais saudável para vocês. Mas tem coisas que são absurdas. Só me lembra uma coisa. Quando essa profecia que eu vou contar agora se cumprir, vocês me cobram para cobrar coisas mais maduras de vocês. De contar visões mais profundas. Que eu acho que vocês ainda não estão preparados para ouvir. Tá? Mas eu vou contar algo aqui para vocês. Eu estava... Gravem isso aqui que eu vou dizer, ok? Hoje é dia 8/12/2022. Essa visão foi hoje. Dia 8/12/2022. Essa visão foi hoje. Tem visões que eu tenho que eu não conto para vocês, tá? Por quê? Porque eu não estava preparado porque tá acontecendo comigo. Eu tô tendo experiências que, sinceramente, eu não estava preparado. Tô dissolvendo, tô digerindo para depois falar dessas coisas com vocês. Por quê? Que vocês vão entender pela visão que eu vou contar agora. Quando eu saía desse local com a minha mão machucada,
eu vinha correndo para casa. Quando eu tava no meio do caminho, escurecia. Eu tava no meio do caminho, escurecia. Tinha vários jovens passando na rua. Passando na rua. O céu estava muito estranho. Estava escuro, mas o céu estava estranho. Gravem o que eu estou dizendo agora. Quando eu olhava, tinha 2 luas no céu. Eu fiquei, o quê? Tinha 2 luas no céu. Era a lua, e do lado da lua tinha algo semelhante à lua brilhando igual à lua. Quando aqueles jovens que estavam do meu lado passavam e olhavam, eram ímpios. Eles ficavam em choque. E naquele momento começava a aparecer esses OVNIs aí. Só que muito mais perto da gente. No céu. Muito mais perto. Naquele momento eu começava a dizer para aqueles jovens que estavam na rua. Eles estavam surpresos. E eu começava a pregar para eles. Dizendo, essas coisas a Bíblia já revelava. Que iam aparecer esses sinais nos céus. E que isso é um engano. E eu falava na visão, este é mais um sinal da volta de Jesus. Vocês precisam se arrepender para serem salvos. Eu dizia para eles. Ok? Eu dizia isso para eles. Neste momento eu entendi por Deus que isso vai começar a acontecer de uma forma que não imaginávamos no céu. Por isso, já comecem a pregar isso para as pessoas. Já começa a espalhar. Isso vai começar a acontecer no céu, mas isso é um engano. Isso é somente mais um sinal da volta de Jesus. E quando você vê isso acontecer, isso é para que você se arrependa, para que você aceite a Jesus, para que você se batize, porque isso é mais um sinal que Jesus está prestes a voltar. Já começa a preparar as pessoas para isso. Ok? Já preparem as pessoas para isso. Porque isso vai trazer um engano tão grande que muitos vão começar a acreditar na questão dos extraterrestres e tudo mais. Por isso nós já precisamos preparar as pessoas para isso, mostrando que é um sinal da volta de Jesus. Filho, não é Blue Bean, não. É muito mais sério do que imaginamos. Tem coisas que Deus me mostrou que eu ainda não posso falar para vocês. Eu ainda não posso falar para vocês. Ok? Mas não tem nada a ver com Blue Bean, não. É algo muito mais real do que nós imaginávamos. Vocês não têm noção. Ok? No momento certo e oportuno eu venho aqui e falo, mas ainda não é hora. Só o que eu posso falar é isso, que eu tô dizendo agora. Sinais. Ok? São sinais. Isso vai se tornar mais natural do que vocês imaginam. Vai ficar muito mais próximo da gente. Gravem o que eu tô dizendo. Ok? Gravem o que eu tô dizendo. Mas preguem, preparem as pessoas para esses encontros. Preparem as pessoas. Preguem a palavra, para que elas venham se arrepender. Ok? Nós já falamos sobre isso, sobre os principados e as potestades. Ok? Mas é muito mais sério do que vocês imaginavam do que isso. Ok? É muito mais louco do que isso. Ok? No momento certo eu vou falar sobre isso com vocês. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, confirmou que um caça derrubou nesta sexta-feira um objeto não identificado sobre o Alasca após uma ordem do presidente Joe Biden. Yes, the president absolutely was involved in this decision. He ordered it. Sim, o presidente, com certeza. Ele estava envolvido nessa decisão. Ele ordenou por recomendação dos líderes do Pentágono. Ele queria que fosse abatido e fizeram isso. Usaram aviões de combate designados para o Comando Norte dos Estados Unidos. O Pentágono terá mais a dizer, detalhes mais tarde. Estamos chamando isso de objeto porque essa é a melhor descrição. Nós o temos agora. Não sabemos quem é o dono, se é de algum governo, corporativo ou de propriedade privada. Nós simplesmente não sabemos. Whether it's state-owned or corporate-owned or privately owned, we just don't know. Segundo o porta-voz, o objeto voava a cerca de 40 mil pés e era muito menor que o grande balão chinês que cruzou os Estados Unidos na semana passada, antes de ser derrubado por um caça na costa do Atlântico.
and we don't understand the full purpose. We don't have any information that would confirm. Não entendemos o propósito completo. Não temos nenhuma informação que confirme um propósito declarado para este objeto. Esperamos ser capazes de recuperar os destroços, uma vez que caíram não apenas dentro do nosso espaço territorial, mas no que acreditamos ser água congelada. Portanto, um esforço de recuperação vai ser feito. A Defesa Aérea dos Estados Unidos derrubou um novo objeto não identificado que sobrevoava o estado do Michigan. É o terceiro caso em 3 dias. Uma análise está em andamento para identificar se os objetos têm relação com o balão chinês abatido há 8 dias na Carolina do Sul. A gente vai falar mais sobre o assunto, vai aparecer aqui na nossa tela, já está aqui a nossa correspondente em Nova York, Mariana Jangiacomo. Boa noite, Mariana. O que se sabe sobre esses objetos e, em especial, este último, este mais recente, abatido no estado do Michigan? Oi, Yuri, boa noite a todos. Yuri, esse objeto foi abatido ali, ele sobrevoava o Lake Huron, então um dos lagos ali, um dos 5 grandes lagos dos Estados Unidos, que fica entre o Michigan e entre Ontário, no Canadá, então entre o Canadá e os Estados Unidos. E o Pentágono disse agora há pouco que esse objeto foi derrubado pela capacidade de vigilância e porque estava sobrevoando estava ali próximo a locais militares dos Estados Unidos, então por isso foi derrubado, por isso o governo americano tomou essa decisão de derrubar mais um objeto, o terceiro, então, em 3 dias. Lembrando, então, só para a gente recapitular, na sexta-feira, os Estados Unidos derrubaram um objeto que sobrevoava o Alasca. No sábado, um caça americano derrubou um objeto que sobrevoava o Canadá, a pedido do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau. E agora, no domingo, então, mais um objeto derrubado em cima do lago, um lago entre os Estados Unidos e o Canadá. Então, 3 objetos não identificados em 3 dias e agora começa um trabalho muito importante das equipes de resgate para recuperar os destroços desses objetos que serão levados para uma análise e a expectativa é de que essa análise possa trazer mais informações sobre esses equipamentos, sobre o que são esses objetos. A gente já sabe que são objetos diferentes daquele balão chinês que foi o primeiro a ser derrubado, né? Os Estados Unidos derrubaram um balão chinês que tinha o tamanho de um ônibus e já disseram que esses outros objetos são objetos menores. O que foi visto sobrevoando aqui o Alasca, por exemplo, tinha o tamanho de um carro pequeno e aparentemente não tinha equipamento de vigilância, o da sexta-feira. Então, são objetos diferentes, cada um com suas características, mas a gente ainda não sabe exatamente por que eles estavam sobrevoando o espaço aéreo, nem a quem pertenciam. Então, o que há nesse momento é muita suposição, né? Muita alegação. Aqui os analistas nos Estados Unidos falando muito sobre como o governo americano reforçou o sistema de vigilância aéreo depois desse incidente com o balão chinês, porque o incidente com o balão chinês causou uma crise diplomática e também trouxe várias críticas ao governo americano, trouxe críticas ao presidente Joe Biden, principalmente da oposição, os republicanos dizendo que Biden demorou para derrubar esse balão que poderia representar aí um risco à segurança nacional. Biden alega que não era possível derrubar, não teria sido possível derrubar esse balão antes, porque isso poderia ter sido perigoso, e o balão também estava voando acima do limite para a aviação civil, diferente dos outros balões, os outros objetos, aliás, né, que ainda não foram confirmados se são balões ou não, da sexta e do sábado, que estavam sim, de acordo com as autoridades americanas, sobrevoando em uma altitude que oferecia riscos para a aviação civil. Então a gente vê que são casos similares, claro, porque são objetos sobrevoando aqui o espaço aéreo da América do Norte, mas cada um com suas particularidades. Primeiro, esse balão chinês, que a China continua dizendo que na verdade tinha fins meteorológicos, dizendo que se tratava de um equipamento civil, a China chamando a atitude dos Estados Unidos de derrubar esse balão de um exagero. Então isso foi o pivô de uma crise diplomática. Claro, os Estados Unidos e a China já têm relações muito tensas, mas isso piorou ainda mais a situação. O secretário de Estado americano Antony Blinken chegou a cancelar a visita para a China
por causa disso. Então tivemos esse incidente do balão chinês e depois tivemos mais 3 objetos, então, sobrevoando o espaço aéreo aqui da América do Norte que foram derrubados. Um na sexta-feira sobre o Alasca, o outro no sábado sobre o Canadá e agora a notícia que acaba de chegar desse terceiro objeto sobrevoando ali o lago entre os Estados Unidos e o Canadá. A gente separou um trecho da fala do primeiro-ministro Justin Trudeau sobre esse objeto que sobrevoava o Canadá e foi derrubado no sábado. Vamos ouvir. Yesterday, NORAD confirmed that an unidentified object entered unlawfully Canadian airspace. It represented a reasonable threat to civilian aircraft, so I gave the order to take it down. Canadian and American fighter jets were scrambled, and an American F-22 successfully shot down the object. Recovery teams are on the ground looking to find and analyze the object. Yesterday afternoon, I also spoke with President Biden and confirmed together that we will continue to do everything necessary to protect the sovereignty of our shared North American airspace, but also to do everything necessary to keep our citizens safe. A gente segue aqui com a Mariana Jangiacomo porque, Mariana, segundo a imprensa chinesa, um objeto voador também foi avistado por lá. O que se tem de informações, o que já se sabe a respeito deste objeto agora do outro lado do Pacífico, avistado pelas autoridades chinesas? Yuri, um veículo ligado ao Partido Comunista Chinês publicou essa informação, disse que as autoridades chinesas detectaram um objeto sobrevoando ali o mar na costa da China, então, e que estavam se preparando para derrubar esse objeto. A gente ainda não tem mais informações sobre isso, apenas esse trecho, então, que foi divulgado por esse veículo ligado ao Partido Comunista Chinês. Lembrando, como eu disse, que a China continua dizendo que aquele balão, o primeiro, dessa história toda de objetos voadores aqui nos Estados Unidos que foi derrubado pelos americanos era apenas um equipamento com fins civis e os Estados Unidos dizem que não, dizem que se tratava sim de um balão chinês de vigilância com capacidade, com equipamentos que podem coletar informações e que poderiam ser prejudiciais, portanto, à segurança do país. Então existe essa crise diplomática, essa guerra de versões entre a China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos dizem que chegaram a essa conclusão de que o balão realmente era um balão de vigilância, um balão espião, depois da análise do FBI dos destroços desse balão. E a China continua dizendo que não, continua dizendo que era apenas um balão com fins meteorológicos que não deveria estar no espaço aéreo americano e veio parar no espaço aéreo americano por engano, por um desvio de rota. E agora diz então que identificou também um objeto voador por lá, mas não dá mais detalhes, diz apenas que está se preparando para derrubar. Então, tivemos o balão chinês, tivemos os 3 objetos que foram derrubados no espaço aéreo da América do Norte nesse final de semana, então um na sexta, um no sábado e um no domingo, e agora a China dizendo que há um objeto por lá também. E é importante só a gente ressaltar que o governo americano está sendo muito cuidadoso com as informações que divulga sobre isso, está evitando realmente dizer muito, falar muito a respeito. As informações estão saindo de forma lenta, estão saindo muito, muito lentamente, então isso é interessante da gente observar, porque logo no começo, quando houve a questão do balão chinês, os Estados Unidos já falaram que se tratava de um balão da China e já levantaram logo de cara a hipótese da espionagem. E agora, com esses 3 objetos que foram derrubados, o governo americano está sendo muito mais cuidadoso, está dizendo que é preciso esperar a análise, que é preciso recuperar os destroços, levar para a análise do FBI, para então poder dizer algo mais, O governo diz apenas que eles estavam ali, que esses 3 que foram derrubados, na verdade, os 2, de sexta e de sábado. De hoje a gente ainda não tem essa informação, mas que o de sexta e o de sábado foram derrubados porque estavam voando numa altitude que poderia representar riscos para a aviação civil, então por isso foram derrubados. E esse hoje de domingo estava sobrevoando ali muito perto de áreas militares americanas, então por isso foi derrubado também. Então só para a gente observar a diferença entre os casos, do balão chinês para esses 3 objetos agora e a informação
informação desse veículo ligado ao Partido Comunista Chinês de que haveria um objeto lá também sobrevoando as águas perto da costa da China. Yuri, de volta com você. Dorival Santana, sobre um assunto que está dando o que falar nesse fim de semana e a gente ainda vai voltar nesta edição do CNN Prime Time a falar desses objetos voadores que estão sendo identificados e às vezes até abatidos na América do Norte e agora também no continente asiático. E naquele momento começava a aparecer esses OVNIs aí, só que muito mais perto da gente, no céu, muito mais perto. Naquele momento eu começava a dizer para aqueles jovens que estavam na rua, eles estavam surpresos, e eu começava a pregar para eles, dizendo, essas coisas a Bíblia já revelava, que iam aparecer esses sinais nos céus, e que isso é um engano. E eu falava na visão, este é mais um sinal da volta de Jesus. Vocês precisam se arrepender para serem salvos. Oferecimento, escatologia na veia. Eu estava, gravem isso aqui que eu vou dizer, ok? Hoje é dia 8/12/2022. Essa visão foi hoje. Dia 8/12/2022. Essa visão foi hoje. Eu estava passando por uma calçada. De repente tinha um caminhão do meu lado, não sei o que tinha acontecido com ele. Tinha um pessoal trabalhando, pendurado num poste com uma escada, mexendo no fio, mexendo em coisas. A calçada estava suja. A rua estava suja. Ok? A cor, o aspecto daquilo que estava suja, era como se eles tivessem derrubado algo que a cor é semelhante ao bronze. Era um meio dourado, semelhante a um bronze. Ok? Eu não entendi o que era. Tava uns cones em volta. Eu fui e passei. Quando eu passei, tinha um metal no chão. Parecia uma cápsula de bala. Grande assim, ó. Parecia uma cápsula, não quer dizer que era, mas é semelhante a uma cápsula. E esse líquido esparramado no chão. Não sabia o que era. O que eu fiz? Fui lá e peguei essa cápsula de bala. Quando eu peguei, aquele líquido respingou na minha mão aqui, ó. Eu fiquei tão apavorado que eu ia até mandar pra vocês no grupo hoje do Telegram, mas como eu ia tentar fazer live, eu deixei pra falar agora. Aquele líquido respingou uma gota aqui na minha mão. Normal. Peguei aquele negócio, fui e saí andando. Ok? Quando eu fui sair andando, de repente abriu uma visão na minha frente e começou a passar nos jornais de que aquele líquido que tinha derramado era um líquido muito químico, que era muito perigoso para a saúde. Naquele momento que aquela visão abre na minha frente, eu começo a ver aquilo passando nos jornais. Quando eu olho para minha mão, instantaneamente havia uma ferida. Começava a corroer a minha pele. Era horrível. A dor era insuportável. Era insuportável a dor. Insuportável. Ficava uma ferida na minha pele. Eu passava a mão, eu sentia a ferida cada vez ficando pior. Cada vez aquilo ia corroendo a minha pele. Eu fiquei apavorado. Ok? Quando eu fui sair andando, de repente abriu uma visão na minha frente e começou a passar nos jornais de que aquele líquido que tinha derramado era um líquido muito químico, que era muito perigoso para a saúde. In Ohio that covered a town in toxic chemicals. Yeah, talk about scary. I mean, you see the pictures on TV, this train derailment aflame.
We know that it was highly combustible, and there were concerns that it could be an even worse explosion than the contained explosion that they had there. But we do know that there are more concerns that there are other chemicals that were carried in those railway cars. And it's adding to a list of concerns and mistrust that residents have in East Palestine, Ohio, about returning to their homes. Is it too soon? Kelsey Kernstein is here to talk a little bit more about that. Kelsey. Well, Adrian and Mitch, this is a concerning new update for residents living in the East Palestine area. This morning, we are learning that more chemicals, not just vinyl chloride, were on the Norfolk train that derailed over a week ago in Ohio. New this morning, the U.S. Environmental Protection Agency sent a letter to Norfolk Southern stating these 3 other chemicals were also aboard in some of those rail cars that caught fire. We spoke to a hazardous materials specialist who says that some of these chemicals are carcinogen. There's a lot of what ifs, and we're going to be looking at this thing 5, 10, 15, 20 years down the line and wondering, gee, cancer clusters could pop up, well water could go bad. And this video here, News Nation acquired of dead fish in cloudy water. Residents say they've also seen sick animals, and their homes in town are still covered in debris. The EPA, Norfolk Southern, and hundreds of tests have been performed, confirming the water and air are in good living condition. Vinyl chloride, I know that's the most common thing heard right now. That was below detectable limit. Some tanker cars were also carrying vinyl chloride, a dangerous odorless chemical used in packaging. And the CDC warns that breathing in the gas over a long period of time could be connected to brain, lung, and blood cancers. We spoke to a renowned consumer advocate who says she doesn't believe those safe tests, and residents should be taking pictures and videos of everything they see. After 30 years of what I've been through and what this community's going through, they know. Come on, it's vinyl chloride, it's in the air, the fish are dying. Really? Does that give you comfort that maybe I should be in this area? Probably not. And police are now going door to door to check on residents who get their drinking water from wells in the area. And a town hall meeting is set for this Wednesday, and it is expected to be heated. Vazamento químico gera fumaça preta, causa envenenamento e preocupa os moradores dos Estados Unidos. Cerca de 50 vagões, incluindo 10 transportando os materiais perigosos, descarrilharam no dia 3 de fevereiro em Ohio. Nenhuma pessoa ficou ferida, mas alguns moradores reclamam de dores de cabeça, mal-estar, que aconteceu o incidente. Nos Estados Unidos aconteceu um desastre como a de Chernobyl, em Ohio. Ocorreu o que pode ser um dos maiores desastres ecológicos da história dos Estados Unidos. Um trem descarrilhou com 100 mil galões de cloreto de vinil, explodindo em uma enorme bola de chuva tóxica que envenenou tudo. Quando eu fui sair andando, de repente abriu uma visão na minha frente e começou a passar nos jornais de que aquele líquido que tinha derramado era um líquido muito químico, que era muito perigoso para a saúde. Visão aqui. Novamente. Quem estava, eu já contei essa visão um tempo, quando eu via um balão subindo no céu com o símbolo do yuan, que era a representação da moeda chinesa. Um balão chinês que tem sobrevoado os Estados Unidos colocou mais tensão entre os dois países. O governo americano acredita que o objeto esteja sendo usado para espionagem. Quando eu saía desse local com a minha mão machucada, eu vinha correndo para casa. Quando eu tava no meio do caminho, escurecia. Eu tava no meio do caminho, escurecia. Tinha vários jovens passando na rua. Passando na rua. O céu estava muito estranho. Estava escuro, mas o céu estava estranho. Gravem o que eu tô dizendo agora. Quando eu olhava, tinha 2 luas no céu. Eu fiquei, o quê?
tinha 2 luas no céu. Era a lua, e do lado da lua tinha algo semelhante à lua, brilhando igual à lua. E afirmou que a invasão do espaço aéreo é inaceitável. Bem no meio da lua, uma mancha branca chamou a atenção dos americanos na noite passada. Alguns gravaram as imagens no celular. I have no idea what it is. Estou vendo isso no céu, não tenho ideia do que seja. Está parado por uns 35 minutos. O balão foi flagrado na costa oeste do país e se move em direção ao leste. O artefato tem uma espécie de cesta embaixo. Segundo o Pentágono, foi enviado pela China para espionagem. Não posso confirmar se há outros casos parecidos. É provável que este balão fique mais alguns dias no espaço aéreo americano e seguiremos com o monitoramento, disse o representante do Pentágono. Em Pequim, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores confirmou que o balão pertence à China, mas afirmou que o uso é para a pesquisa meteorológica. Visão aqui. Novamente. Quem estava, eu já contei essa visão um tempo, quando eu via um balão subindo no céu com o símbolo do Yuan, que era a representação da moeda chinesa. Violar ou invadir o espaço aéreo de qualquer nação. O governo chinês se desculpou e informou que espera resolver com os Estados Unidos a situação de forma calma e com cuidado. O caso fez com que o secretário de Estado americano Antony Blinken adiasse uma viagem a Pequim que estava agendada para este fim de semana. Ainda não há previsão de uma nova data. Segundo o Pentágono, o balão não oferece riscos à segurança da população americana e por isso não será derrubado. Quando aqueles jovens que estavam do meu lado passavam e olhavam, eram ímpios. Eles ficavam em choque. Naquele momento, eu começava a dizer para aqueles jovens que estavam na rua, eles estavam surpresos. E eu começava a pregar para eles, dizendo, essas coisas, a Bíblia já revelava, que iam aparecer esses sinais nos céus, e que isso é um engano. E eu falava na visão, este é mais um sinal da volta de Jesus. Vocês precisam se arrepender para serem salvos. Eu dizia para eles. Ok? Eu dizia isso para eles. Neste momento eu entendi por Deus que isso vai começar a acontecer de uma forma que não imaginávamos no céu. Por isso, já comecem a pregar isso para as pessoas. Já começa a espalhar, isso vai começar a acontecer no céu, mas isso é um engano, isso é somente mais um sinal da volta de Jesus. E quando você vê isso acontecer, isso é para que você se arrependa, para que você aceite a Jesus, para que você se batize, porque isso é mais um sinal que Jesus está prestes a voltar. 7h13, vamos então com o noticiário internacional. Aqui a Beatriz Ferretti ao meu lado vai trazer os destaques do mundo. Começando então com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos monitora um suposto balão espião chinês que sobrevoa a região norte do país. Bom dia. Esse é um dos principais destaques internacionais desta sexta. Bom dia, bom fim de semana para você também que assiste a gente. Olha, esse foi um comunicado emitido pelo Pentágono nos Estados Unidos, dizendo que está monitorando há cerca de 2 semanas um suposto balão que seria usado para espionagem pelo governo chinês. Essas são imagens que foram compartilhadas também pela imprensa americana que mostram esse objeto que sobrevoa, segundo o Departamento de Defesa, a região norte do país. O Pentágono disse ainda que esse objeto está muito acima, viajando muito acima da linha, da rota da aviação comercial e justamente por isso não representa nenhum perigo militar, nem perigo para as pessoas que estão em solo. Altos oficiais militares do país disseram para o presidente americano Joe Biden que não é recomendável derrubar esse balão, porque com o impacto, os destroços dele aí sim poderiam representar algum risco para pedestres, para pessoas que estão
no solo. O Canadá também emitiu um comunicado nesta manhã dizendo que monitora, conjuntamente com os Estados Unidos, os movimentos, a viagem desse balão. Já o Ministério das Relações Exteriores da China se posicionou negando qualquer envolvimento com esse caso. A China disse que está ciente desse ocorrido, mas negou qualquer envolvimento e disse que essas acusações de que esse seria um balão espião, essas acusações seriam falsas. Fato é, Cássio, que se for comprovado que de fato este é um balão espião chinês, obviamente isso vai acabar elevando ainda mais as tensões e prejudicando muito as relações entre as duas maiores economias do mundo, Estados Unidos e China. Visão aqui. Novamente. Quem estava, eu já contei essa visão um tempo, quando eu via um balão subindo no céu com o símbolo do Yuan, que era a representação da moeda chinesa. Oferecimento, escatologia na veia. Quero compartilhar com vocês aqui mais uma vez uma visão, uma visão que o Senhor deu nesse dia 27/11 de 2022. Ok? Assim como lá no passado, quem aqui já contemplou e viu quem aqui viu a visão que quando eu tive, que Deus havia nos mostrado da onde sairia a próxima variante, que veio, quando veio lá da África. Quem lembra que Deus havia nos mostrado antes, através de algumas bestas, Deus me mostrou que isso aconteceria e viria a partir da África, que foi aquela última cepa que saiu. Quem lembra dessa visão que o Senhor nos mostrou antes, da onde sairia a próxima cepa? Vocês lembram disso? Aleluia. Essa visão fica clara que eu tive ela agora no dia 27/11 de 2022. Tá? E muitos falam aí, muitos até blasfemam contra o Espírito Santo, porque não entende o período que nós vivemos, tá? Anteriormente, no período da lei, ou anteriormente à lei, nesse período, o Espírito do Senhor, ele só estava sobre reis, sacerdotes e profetas, tá? Estava sobre essas pessoas, que nós víamos, juízes também. O Espírito do Senhor operava sobre essas pessoas e eles eram os porta-vozes de Deus nesse período, para a humanidade. Ok? Isso funcionava no Antigo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, o Espírito começa a ser derramado sobre toda a carne. Ou seja, o Espírito Santo é em todos. E o Espírito Santo é quem dá o dom da revelação, dom de profecias, dom de línguas, dom de discernimento de espírito, dom de maravilhas, dom de curas, dom de variedades de línguas, dom da ciência. Então todos esses dons é concebido pelo mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. Ok? Então quanto mais, muitos podem falar, mas igual eu vi muitos aí falando de mim, até mesmo de mim, como que Deus toda hora fala com ele? É porque eu tenho intimidade com Deus e vivo com ele, filho. Se você viver também vai ter a mesma forma. Ok? Se você falar assim, Deus falava com os profetas do Antigo Testamento, falava 1, 2, 3 vezes, com ele fala toda vez. Morda o cotovelo, filho, de inveja, ok? Mas esse é o Deus que nós servimos. Ok? O Espírito Santo fala conosco o tempo. Quanto mais eu estiver perto dele, quanto mais intimidade, mais revelações nós temos. Ok? Vamos lá. Então, dentro desse contexto, Deus mostrou 3 visões numa só, tá? Eram 3 partes. E eu vou contar pra vocês essas 3 partes. Vamos lá. Dividir minha tela aqui. Eu fiz o desenho pra vocês, tá? Eu fiz o desenho aqui, vai estar meio... Posso ser que tá já meio apagado, mas eu tô mostrando da forma que eu vi, tá? Então, primariamente, eu via... Dentro do contexto, eu via essa arquitetura chinesa. Vocês conseguem reparar aí? Dá pra vocês enxergar bem? Eu via essa arquitetura chinesa, tá? Pois bem, acabou essa visão, agora eu vou pra visão mais radical, que foi a que eu vi, tá? Que é a parte do gado, tá? Que é isso aqui que você tem que guardar. Eu até fiz o desenho mais ou menos aqui, tá? Pra vocês. Eu via, irmãos, um gado, ele era gigantesco. Estava na minha frente, ok? Ele era gigantesco. Eu coloquei aqui a proporção, tá vendo que aqui tem um ser humano? Ó, coloquei aqui um ser humano. Eu, perto dele, era mais ou menos desse tamanho aqui, ó. E ele era gigantesco, tá? Ele estava com aspecto doentio, ok? Ele estava com aspecto doente. Tinha uma corda no pescoço desse gado,
E eu vi algumas pessoas que estavam ali de canto puxando o pescoço desse gado propositalmente para o derrubar. Pois bem, eu vi esse gado enorme, ele estava doente na minha frente e era causado de propósito. Pode gravar o que eu estou dizendo. A próximo caos que eles vão tentar causar é através da carne bovina. Foi isso que eu vi. Ok? O próximo caos que eles vão tentar causar, comam carne enquanto vocês ainda tem a chance agora, ok? De comer picanha, ok? Porque o próximo caos pandêmico, gravem o que eu tô dizendo, que eles vão querer ocasionar vai ser através da carne de gado. Foi isso que eu vi. Ok? Gravem o que eu tô dizendo. Essa visão eu tive no dia 27 de novembro de 2022. Podem esperar que a próxima venda de caos que eles vão tentar vender para a humanidade, agora não é mais o Covid. Eles vão tentar vender agora também essa questão do gado. Ok? Eles vão tentar vender o gado com problemas. Estão entendendo? Eu via que aquilo estava sendo causado, proposital. Ok? O gado estava com aspecto doentio. E eles forçavam com uma corda gigantesca, tentando derrubar de toda forma o gado. Eles ficavam tentando derrubar o gado. Ok? Aproveitem o churrasco enquanto é tempo. Porque Pastor, como que eu faço para saber se isso é de Deus ou não? Se acontecer é de Deus, se não acontecer não é. Ok? Se acontecer é de Deus, se não acontecer não é. Ok? Gravem o que eu estou dizendo. O gado estava com aspecto doentio e eles estavam causando, ok? Carne de gado, eu via isso. Gado, tá? Era o gado. Ok? Gravem o que eu estou dizendo. E isso vai ser o próximo caos que eles vão tentar causar no mundo. Para vocês entenderem que tudo que eles estão instituindo não tem a ver com saúde, mas tem a ver com controle social. E que o arrebatamento é antes da grande tribulação. E que a nossa nação vai viver um avivamento antes do arrebatamento. Ok? Essa foi a visão que eu tive no dia 27 de novembro de 2022. Vocês verão isso nos jornais. Ok? Gravem o que eu estou dizendo. Depois de o Pará confirmar um caso de mal da vaca louca, o governo brasileiro suspendeu as exportações para a China a partir desta quinta-feira. Paola Cuenca. O caso de encefalopatia espongiforme bovina, doença conhecida como mal da vaca louca, foi confirmado pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará no final da tarde desta quarta-feira. A doença atingiu um animal macho de 9 anos de idade que vivia em uma pequena propriedade no município de Marabá, no interior do estado do Pará. Nessa propriedade vivem cerca de 160 cabeças de gado. Toda a propriedade já está isolada, inclusive este rebanho. O animal que foi acometido com a doença já foi sacrificado. Mas por conta desse diagnóstico positivo, há agora a expectativa para esta quinta-feira de um outro resultado. Isso porque as amostras do animal também foram enviadas para um laboratório no Canadá que pode fazer a determinação a respeito do tipo dessa doença, se se trata do mal da vaca louca na forma atípica ou na forma clássica. De acordo com a Agência da Defesa Agropecuária do Estado do Pará, pelos sintomas do animal que foi sacrificado, se trata de um caso atípico, que é quando um animal já de idade avançada acaba desenvolvendo essa doença neurológica por conta própria e, nesse caso, não há risco nem para humanos e nem para outros animais. Há também um outro tipo da doença, a forma clássica, que seria a contaminação por conta da ingestão de ração de origem animal que está infectada. E nesse caso haveria sim riscos também, inclusive para outros animais. Há expectativa nesta quinta-feira para o resultado a respeito de qual é a forma dessa doença que foi detectada. De toda forma, ainda na noite desta quarta-feira, o governo federal já emitiu uma nota ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
dizendo que todas as providências estão sendo tomadas a respeito desse diagnóstico do mal da vaca louca e que, inclusive, um comunicado já foi enviado à Organização Mundial de Saúde Animal sobre a detecção dessa doença. Além disso, cabe destacar que, por conta de um acordo comercial fechado com a China ainda em 2015, o Brasil fará a autossuspensão das exportações de carne bovina para o país asiático a partir desta quinta-feira. Mesmo que possa se tratar de um caso atípico da doença, que não causaria nenhum tipo de risco a humanos ou outros animais, o acordo fechado com a China já estabelece a necessidade de fazer essa autossuspensão das exportações de carne bovina. E é claro que essa situação preocupa bastante quem trabalha na indústria agropecuária. Isso porque a última vez que o país teve casos atípicos da doença da vaca louca, em setembro de 2021, foram 2 casos, um detectado em Mato Grosso e outro em Minas Gerais. Houve, então, essa suspensão das exportações de carne bovina para a China pelo período de 3 meses, o que gerou diversos prejuízos. De toda forma, existe agora essa tensão para a expectativa do resultado a respeito da forma da doença, se é atípico ou clássico, para esta quinta-feira. E já nesta quinta também começa essa suspensão das exportações de carne bovina para o país asiático. Paola Cuenca, de Brasília, para o SBT News. Ok. Pastor, isso pode estar ligado também à perseguição ao agro do Brasil? Também, pode estar ligado. Ok? Pode estar ligado. Amém? Pode estar ligado. Mas principalmente o símbolo que vai estar em torno disso que vocês verão, pode estar ligado nessa questão de perseguição. Mas o símbolo que vai estar em torno vai ser o gado, tá? Ou seja, a carne de gado é o que vai estar em torno disso. Ok? E vocês verão e entenderão que Deus já nos revelou essas coisas. E Deus está no controle de tudo. Nada do que eles tentam fazer, nada está oculto. Tá? Tudo. O Diego colocou, pastor, o gado chegou a cair. Eu só via na hora que alguém mandava e eles começavam a puxar a corda. Como eu tava no lugar alto, eu via a hora que o gado descia. Tá? Ele tava descendo o ambiente, eu tava no lugar alto e eu não via mais, eu não via a visão. Ele não chegava na minha visão se eu via a hora que ele caía. Tá? Eu não vi ele caindo. Só via isso. Aspecto doentio e eles puxando a corda pra derrubar o gado. Ok? Foi isso que eu vi. Eu conto exatamente como eu vi, tá, Diego? Sem colocar e sem tirar. Tá? Pra que não haja confusão. Amém? Aleluia. Obrigado, Diego, pela sua contribuição. Aleluia. Quero chamar o NACA de volta, que é o Novo Dia, porque o Ministério da Agricultura, NACA, anunciou que está investigando um possível caso de vaca louca. O que é que está rolando, hein, NACA? Pois é, um caso suspeito, Rafa, que foi registrado no estado do Pará. A notificação feita pelo Ministério da Agricultura não menciona o local desta suspeita, né? A nota do Ministério da Agricultura diz apenas que todas as medidas estão sendo adotadas diante deste caso suspeito. A suspeita já foi submetida, segundo o Ministério da Agricultura, a uma análise laboratorial para confirmação ou não dessa suspeita, e aí, a partir do resultado vão ser aplicadas medidas imediatamente, caso haja a confirmação. A vaca louca, o nome da doença aqui, vou até ler: encefalopatia espongiforme bovina. É uma doença que vira e mexe, a gente volta a noticiar na mídia, porque tem uma implicação econômica gigantesca. Quando há a notificação suspeita ou casos confirmados desse tipo de doença, vários países interrompem a compra de carne bovina de mercados, de estados ou de países que tenham a ocorrência desse tipo de problema. Em 2021, a China suspendeu a compra de carne bovina brasileira por causa da ocorrência de um aqui, outro caso acolá. No caso brasileiro, segundo a Agência de Defesa Agropecuária do estado do Pará, há de fato uma suspeita lá no sudeste do estado, do território paraense. Então, aparentemente é este caso. Hoje, o Pará é o segundo estado com um segundo maior rebanho bovino do Brasil. São mais de 26 milhões de cabeças de gado no Pará. Só perde para o Mato Grosso, que tem quase 33 milhões de boizinhos no pasto do Mato Grosso. A suspeita, segundo informações
informações aqui dos especialistas em temas agropecuários, é que este animal com suspeita lá no Pará seria um animal velho, e aí há uma ocorrência de vaca louca, às vezes em animais mais velhos, e não seria o caso que aconteceu, por exemplo, no exterior, quando a ração estava contaminada. Então, se for confirmado o caso de vaca louca e se for confirmado um animal mais velho, o risco de termos um problema maior em termos econômicos seria menor, porque aí sim as condições seriam para um caso localizado. Mas a notícia é essa. Então o Ministério da Agricultura confirma que há uma suspeita de caso de vaca louca e o órgão de defesa agropecuária do estado do Pará informa que há sim lá no estado do Pará, no sudeste do estado, um caso suspeito. Rafa. Sim. É um caso, né? Uma suspeita, tem de aguardar a contraprova que vem do Canadá, não é, Naka? Mas um caso é suficiente para embargar a exportação para a China, não é isso? Tem um acordo entre os dois países. Se houver um caso, o Brasil tem de comunicar imediatamente, e comunicando para a exportação até que ocorra a verificação e a prova de que aquele caso é um caso e não passa de um caso. Isso aconteceu agora em 2021, não foi isso? Exatamente. Aí são semanas, meses até que a coisa se desenrole e o Brasil possa, caso não haja ocorrência de novos casos, o país possa voltar a exportar. A China é um grande comprador da nossa carne bovina atualmente, e ter este problema nessa altura do campeonato, com o mundo voltando da pandemia, especialmente os chineses voltando do pior momento da pandemia, seria, em termos de impacto econômico, algo bastante negativo, infelizmente. E foi isso que eu vi. Um gado com aspecto doentio, e ele era puxado por uma corda para que derrubasse ele. Provavelmente foi isso que eu vi. Eles vão tentar ocasionar algo agora, só que através do gado. Ok? Gravem o que eu tô dizendo. Ele era muito grande, tá? Então, geralmente, quando Deus mostra algo muito grande, é um aspecto como se fosse uma besta, tá? Então ele mostra algo muito grande, ou seja, algo que é grandioso, global, tá? O que vai servir como um sinal global, tá? Gravem o que eu tô dizendo, eu não tenho dúvidas, tá, gente? Quando Deus mostra assim, pastor, como você sabe que foi Deus? Porque ele me levou no local que ele sempre me leva pra ter visão, nesse requisito. Lembra? Ele me transportou. Eu tava na China, fui transportado. Tava dentro dessa casa, vi essa situação dessa família passando, fui transportado, e automaticamente eu vi esse gado na minha frente, nesse ambiente onde Deus sempre me leva. Ok? Eu vi esse gado enorme, ele tava doente na minha frente, e era causado de propósito. Pode gravar o que eu tô dizendo. A próximo caos que eles vão tentar causar é através da carne bovina. Foi isso que eu vi. Ok? O próximo caos que eles vão tentar causar, comam carne enquanto vocês ainda tem a chance agora, ok? De comer picanha, ok? Porque o próximo caos pandêmico, gravem o que eu tô dizendo, que eles vão querer ocasionar, vai ser através da carne de gado. Foi isso que eu vi. Ok? Grave o que eu tô dizendo. Essa visão eu tive no dia 27 de novembro de 2022. Podem esperar que a próxima venda de caos que eles vão tentar fazer, vender para a humanidade, agora não é mais o Covid. Eles vão tentar vender agora também essa questão do gado. Ok? Eles vão tentar vender o gado com problemas. Estão entendendo? Eu via que aquilo estava sendo causado, proposital. Ok? O gado estava com aspecto doentio. E eles forçavam com uma corda gigantesca, tentando derrubar de toda forma o gado. Eles ficavam tentando derrubar o gado. Ok? Aproveitem o churrasco enquanto é tempo. Porque Pastor, como que eu faço para saber se isso é de Deus ou não? Se acontecer é de Deus, se não acontecer não é. Ok? Se acontecer é de Deus, se não acontecer não é. Ok? Gravem o que eu tô dizendo. O gado estava com aspecto doentio e eles estavam causando, ok? Carne de gado, eu via isso. Gado, tá? Era o gado. Ok? Gravem o que eu tô dizendo. Isso vai ser o próximo caos que eles vão tentar causar no mundo.
Para vocês entenderem que tudo que eles estão instituindo não tem a ver com saúde, mas tem a ver com controle social, e que o arrebatamento é antes da grande tribulação, e que a nossa nação vai viver um avivamento antes do arrebatamento. Ok? Essa foi a visão que eu tive no dia 27 de novembro de 2022. Vocês verão isso nos jornais. Ok? Gravem o que eu estou dizendo.